Olá, vamos começar a nossa aula, a nossa 10ª aula do curso Cada um colhe o que planta. Eu vou colocar o off aqui nos slides que vocês já receberam. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar a ideia de convencimento e engajamento. Não basta convencer, temos que engajar. Engajar as pessoas num projeto, engajar as pessoas numa ideia, propagando ideias e vendendo produtos e serviços, né? Vai depender muito do seu objetivo, qual é a sua proposta de vida, qual é a sua meta para o momento, para daqui a 5 anos, para 10 anos, já que nós estamos plantando agora o futuro que vamos colher. Na verdade, o que a gente vive hoje é o que a gente plantou ou deixou de plantar, não é mesmo? Então, eu gosto muito da palavra propagar. Eu sempre me lembro que quando a gente faz um curso de comunicação social, a gente tem a escolha de fazer jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, entre outros novos cursos que vêm surgindo ultimamente. Mas publicidade e propaganda é um curso que causa uma certa estranheza o nome, eu não sei se você já pensou nisso, né? Por que publicidade e propaganda, né? Já que no senso comum publicidade e propaganda são a mesma coisa. Propaganda, vem de propagare no latim, né? Que é propagar ideias, é difundir, né? Difundir ideias, propagar. Então, a propaganda, ela tem mais a ver com a difusão de ideias, enquanto a publicidade é tornar público algo que será consumido, né? Sejam produtos ou sejam serviços. Então, daí a diferença entre as duas coisas. Vocês que estão fazendo o curso, entre vocês que estão fazendo o curso, nós temos pessoas que têm em mente, né, a difusão de ideias e outros produtos, outros pretendem difundir ou comercializar, vender produtos e serviços, né? O mote da aula de hoje é o melhor improviso é aquele bem ensaiado. Essa é a nossa 4ª aula e desde a primeira aula eu venho plantando, né, o que nós pretendemos colher, fechar hoje nesta 4ª aula. O melhor improviso é aquele bem ensaiado, né? A gente vê uma pessoa falando de improviso e diz, uau, que fantástico, ele é muito bom, ela é muito boa, né? Pode chamar que ele vai dar conta do recado, vai dar um show, vai ser 10, com certeza, né? Na verdade, aquele improviso que você assiste e que você aplaude, admira, né? Ele está incorporado no discurso interno desta pessoa que está ali, né? Ao longo de sua vida, ela vem construindo este improviso, consciente ou inconscientemente. São as ideias que ele tem amadurecido, discursos que ele tem amadurecido, né? Questões sobre as quais ele já debateu e que foi peneirando, né? Então, por isso, eu dei para vocês uma série de perguntas, né? Uma sequência de passos para você refletir a respeito de si mesmo, de seus valores, seus princípios, sua missão, seu propósito, qual é a proposta que você faz para o outro, né? De modo que, tendo consciência destes aspectos, você comece a compor o seu discurso. Eu costumo dizer que a comunicação é como naquela música do Walter Franco, né? Ele diz, viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o meu trabalho na comunicação sempre se baseou nesse princípio de que a boca fala aquilo que o coração está cheio.
É claro que eu posso ter um discurso representado. A comunicação de massa nos mostra grandes comunicadores que falam para zilhões de pessoas no mundo inteiro durante zilhões de anos. Quer dizer, você pode resgatar uma fala de um orador há 50 anos, né? Você pode resgatar os discursos do Mandela, do Kennedy, né? Do Martin Luther King, do Steve Jobs, né? Ainda que essas pessoas já não estejam mais entre nós, o discurso dela continua lá, né? Mas se eu pergunto muito, né, uma pergunta que eu vejo é o seguinte: quando num curso de comunicação alguém me coloca Silvio Santos, me coloca Faustão, me coloca estes grandes comunicadores de massa como referência, eu sempre digo que, ok, eles são fantásticos naquilo que eles fazem, né, e são capazes de angariar milhões, né, para si mesmos, para o canal onde eles são veiculados e para os seus patrocinadores. Mas a pergunta que eu faço é: será que a gente gostaria de levar para casa? Né? Será que o Faustão, o Silvio Santos, um desses grandes comunicadores, ou mesmo as pessoas célebres, né? Quem era o Gandhi, né? Na sua intimidade, quem era... Isso não desmerece o discurso deles, né? Mas acontece que nós estamos falando aqui nesse curso de nós como porta-vozes de nós mesmos. Numa época, num momento em que a gente trabalha nas mídias digitais, que embora falem para zilhões de pessoas, possibilitam retorno imediato, existe uma resposta imediata. Então, é um momento em que, embora haja zilhões de pessoas ligadas a determinados comunicadores, né, a pessoa que assiste tem a sensação de ser única ali. Uma outra coisa é quando você responde às questões que eu propus para compor o seu discurso pessoal, o seu pitch, né? As mensagens-chave que você utiliza para construir o seu discurso, é a autenticidade disso. É mais fácil você lidar, né, com autenticidade, porque nesse mundo, nesse meio digital, nós precisamos ter autoridade. Né? Então, esse discurso que você faz de improviso ou que você vê as pessoas fazendo de improviso é um discurso que vai sendo ensaiado ad eterno. Nessa aula, quando ela aconteceu ao vivo, né, neste momento eu estou fazendo a gravação do off, dias depois da realização da aula, né, Paulo Sérgio fez a abertura da aula e ele falou sobre isso. Ele falou que este ensaio não necessariamente é você ficar falando na frente do espelho, né? Você ficar representando para alguém e alguém aparando as arestas desta sua fala. É o pensar, né? Quando você está indo a caminho de um encontro, de uma reunião, ou de um atendimento, ou de uma gravação, né? Você elaborar, esse discurso vai sendo elaborado, né? Em pensamento. Então, Paulo Sérgio usou uma frase muito interessante no grupo hoje, que foi: quando não se pensa, não tem improviso, ou não ensaiar é não pensar. Chega no cenário onde você vai atuar e pumba, né? Age de impulso, sem a menor reflexão, sem a menor estruturação da sua fala. Ao longo desses 4 encontros nossos, né, eu tenho insistido que a comunicação precisa ser inteligente, né? Embora a gente tenha algumas explosões
emocionais, né? Elas podem estar pautadas ou podem estar alicerçadas em pensamentos, sentimentos, comportamentos e atitudes que a gente vem cultivando no nosso dia a dia o tempo todo, né? Muito bem. Então, eu falei nessa aula sobre as gravações dos nossos alunos, eu recebi 2 gravações, né? Antes da aula, é claro, eu tinha 2 gravações para analisar, e são gravações muito interessantes e diversas, né? Então, você, aluno, ainda tem tempo de pegar o roteiro de mensagens-chave e fazer a sua gravação em 1 minuto no seu próprio celular. Ela pode ser só áudio ou áudio e vídeo, para que você comece a ensaiar esse improviso que a gente acaba fazendo ao longo dos nossos dias, né? O tempo todo em cenários diversos. Eu atendi várias pessoas individualmente, como eu havia prometido. As pessoas que agendaram comigo foram atendidas e me chamou muita atenção o fato de que eu acabei tendo uma amostragem bem diversa e muitíssimo interessante. Eu atendi pessoas que estão num momento de transição, né? Acabam de sair de um emprego de anos e não sabem o que é que vão fazer, como vão fazer, por que vão fazer, né? Querem ter um projeto, mas não têm a menor ideia a respeito disso. Eu atendi, por outro lado, lá no outro extremo, né? Uma pessoa que já pensou um projeto no ano passado, meses atrás, era uma coisa impensável, e já realizou. Então já tem um canal de vídeos postados e está trabalhando nisso, dando continuidade a esse projeto que já aconteceu e que precisa, claro, né, ir se desenvolvendo, crescendo e se aprimorando cada vez mais. Eu atendi pessoas que estão dentro de um projeto de uma empresa, né, e precisam sim criar projetos para o seu grupo, e há pessoas que já estão pensando em algo e já estão fazendo algo por ensaio e erro, mas ainda não sentem que acertaram o ponto, né? Há algo novo que pode acontecer. E atendi uma pessoa que eu achei muito interessante, que ao pensar que no dia seguinte teríamos uma conversa, essa pessoa teve um insight 24 horas antes do horário agendado e trouxe isso já de uma forma muito interessante. Seja qual for o caso que eu citei aqui, todas essas pessoas me fascinaram, né? Todos os projetos me fascinaram, todos têm um excelente potencial. Há muita coisa a ser feito, mas assim, as ideias são sensacionais. Eu não atendi ninguém que eu dissesse assim, puxa vida, tá fora de contexto, ou não tem a menor chance de agregar valor às pessoas nesse momento. Seja qual for o projeto, para todas elas, a minha pergunta foi: o que é que as pessoas ganham com isso que você está propondo? Então, na verdade, esta é a chave de tudo, né? Na verdade, são dois pontos, eu acho que 2 pontos fundamentais para você que está assistindo essa aula e que ainda não elaborou o seu projeto. Né? O que eu tenho de singular, né? O que eu tenho de diferente das outras pessoas? Eu quase que respondo tudo, né? Porque você viveu uma vida que o outro não viveu, estudou o que o outro não estudou, teve os professores que o outro não teve, fez as viagens que ninguém fez. E se alguém fez as viagens com vocês, viveu essas viagens de uma forma diferente, né? Passou por
ter fracassos e sucessos que ninguém passou, ter uma constituição familiar diferente da de todo mundo. Então, assim, quando você pensa na singularidade, você vê que não há concorrente. Ah, tem muita gente fazendo tal coisa. Não, não tem concorrente. A sua lente é diferente, a sua vivência é diferente, o seu jeito de ver o mundo é diferente. Você precisa saber disso e fugir do igual. Não é? É claro que a gente toma, né, para si pontos, aspectos de sucesso, a gente pega para si aspectos científicos, né, do fazer de determinada coisa. Claro que a gente não vai inventar a roda e a gente vai aproveitar os sucessos e os fracassos de outros para melhorar o nosso desempenho, mas não se deixar convencer pelo fato de que você ou o seu projeto não é necessário, né? Vai haver um espaço, né? Eu costumo usar a metáfora de uma parede de tijolos, tem um buraquinho lá, né? Que só o tijolo que se oferece cabe. Né? E aí, nesse aspecto, não tem concorrência. Não tem concorrentes, aqueles que descobrem a sua singularidade e investem nisso. Né? E constroem o seu projeto a partir disso. Né? Então, o outro ponto que eu quero destacar, então, primeiro é essa singularidade, né? E o segundo ponto que eu quero destacar é o fato de colocar, arredondar, deixar bem claro para você, principalmente, qual era o seu propósito, né? O que você pretende mostrar, ou dar, ou ensinar, ou proporcionar para aquele que assiste. Qual é o ganho dele? Por que ele assistia ou seguiria? Ou estaria, se engajaria no seu projeto e não em outro. Né? O que o outro ganha? Ele vai dar a audiência dele. Quando eu falo isso, não estou falando só de internet, eu estou falando de uma reunião, por exemplo, ou de um projeto de humanização de hospitais, por exemplo. Né? Por que o outro vai dar a audiência dele? Ele pode estar de corpo presente, tá? Sem te dar atenção alguma e sem que isso interfira no dia a dia da vida dele. Mas por que ele vai dar esse tempo de vida dele para você? Este é o capital de maior valor no mundo, a atenção do outro. Isso não tem preço. Por que ele faria isso? O que é que eu estou oferecendo em contrapartida? Qual é a transformação que eu estou promovendo? Então, são esses dois aspectos que eu insisti nas conversas e que você, que ainda não falou comigo individualmente, pode levar para si. 1, identificar-se na sua singularidade. 2, identificar o seu propósito, ou o ganho que o outro terá, ou a transformação que eu vou possibilitar no outro em contrapartida à atenção que ele me dá. Com estes dois pontos, você pode construir um discurso, que é a minha especialidade, né? Construir uma fala interna e externa, porque é interna que se exterioriza internamente, né? Que vai te ajudar a plantar hoje o que você vai colher lá no futuro. Eu mencionei 2 vídeos nessa aula. Um desses vídeos é uma análise da comunicação externa, né? Visual, não verbal, né? De candidatos em um debate político, né? O que determinados gestos ou expressões faciais passam para o público que interpreta isso consciente ou inconscientemente. Eu posso olhar para esta imagem e dizer assim, agressividade e prepotência no rosto dos 2 candidatos que eu vejo. Mas eu posso conseguir nomear isso. Mas eu posso
inconscientemente dizer assim, nossa, que horror. Né? Eu posso inconscientemente dizer assim, pegou mal. Ou nem dizer, inconscientemente, sentir apenas um desconforto em relação a essa postura. Né? O vídeo é muitíssimo interessante, foi feito pelo UOL e eu passo o link para vocês no grupo. O outro vídeo que eu mostrei foi o vídeo que eu mencionei, na verdade, eu não cheguei a mostrar na aula, foi um vídeo da fala, né, do discurso do Obama no Municipal do Rio de Janeiro. O Obama e o Steve Jobs, eu já falei em algumas outras aulas, né? Eles são considerados grandes oradores, né, da contemporaneidade. Quando eu falo isso, né, eu sempre me lembro de um discurso, tem um discurso memorável. Há discursos memoráveis, né, de antigos oradores, né, de oradores da década de 50, 60. O mais memorável deles é do Martin Luther King, que tem sido analisado exaustivamente. Né? Eu me lembro de uma análise, eu não vou localizar agora, mas posso colocar depois no grupo, uma análise científica, né, do ritmo, da entonação a cada frase do Luther King. Num discurso em que colocou assim, 100 mil pessoas, né, para ouvi-lo nos Estados Unidos. Mas falando de hoje, né, trazendo para próximo de nós, esse discurso do Obama, ele é muito interessante, vocês vão ver, houve uma aula aí que eu falei sobre a necessidade do seu discurso conter ethos, pathos e logos, né, ser pautado na ética e você precisa verbalizar isso de alguma maneira, né? Patos, paixão, sentimento e lógica, né, naquilo que você está dizendo. Então, é um tripé, vem do Aristóteles esse tripé, né, que no fundo, quais são os meus valores, né, o ethos tem muito a ver com isso. Por isso, essas perguntas estão naquele guia de mensagens chaves que eu passei para vocês, né? O que me move, né? O que é que tem dentro de mim que me sustenta, meus princípios e valores, é o ethos, né? Por que eu faço isso, né? Qual é a paixão que me energiza, né? Que me faz avançar a despeito das dificuldades ou não. E o logos eu preciso, logicamente, né, esse discurso precisa ser articulado, né, de uma forma lógica que justifique, né, o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo, para que eu estou dizendo, principalmente fornecendo dados e informações que o outro não tem. E se tem, não tem com clareza. E se tem com clareza, não consegue linká-las ao produto, serviço ou ideia que eu estou defendendo. Então, ethos, pathos, logos. Você observa, são 3 minutos esse vídeo, depois eu vou mandar um link para vocês. Eu coloquei só os 3 minutos, né, da fala dele e você vai observar como que ele o gestual dele, o contrário do que a gente viu no vídeo anterior, o gestual, o ritmo, o olhar, né, o envolvimento, né, como é que ele conseguiu o envolvimento, e você vai perceber o ponto do engajamento, né, com quantos minutos ele, pumba, né, engajou as pessoas todas naquilo que ele está falando, a reação provocada na plateia, as pausas que ele faz. Então, os estudiosos da oratória, né, do Obama, eles apontam, tanto ele quanto o Steve Jobs, são pessoas incansáveis no ensaio. Eles fazem questão, né, o Jobs fazia questão de construir o seu próprio discurso de forma incansável, 8 horas, 8 dias, 2 meses, 2 meses e meio, né? Então, determinar um tempo e o foco
na construção não é receber um discurso pronto da assessoria de comunicação e 2 horas depois está falando em público. É diferente, né? Os que cobriram, né, jornalisticamente a vida dos dois falam deste tempo, né, de pijama ou fechados no escritório, repetindo e mexendo e trabalhando e treinando e ensaiando, né, aquela fala que parece espontânea, natural, né, sem nenhum trabalho. Aliás, a arte da comunicação é essa, né, fazer parecer para o outro essa leveza, essa naturalidade, essa elegância, essa espontaneidade, como se não houvesse esforço nenhum por trás disso. Na verdade, o esforço é imenso, é tremendo, é cotidiano, tá? Então, são apontadas as características, a prática, né, que é esse tempo que ele dedica à construção desse discurso, foco no ouvinte, você vai poder observar a estrutura verbal, né, a sequência, como é que ele foi construindo parágrafo a parágrafo, frase a frase, aquilo que ele nos apresenta. A linguagem não verbal, ele vem da escola da PNL, Programação Neurolinguística, o gestual da mão, se você observar, puxa no Google fotos. Aí você vai observar que as mãos nunca estão agressivamente apontando o dedo nem nada. Essa mão curvada, né? Principalmente curvada para baixo, ou quando espalmada, ela não é totalmente espalmada, ela tem uma leve curvatura no sentido de puxar a plateia, né? Para a pessoa, para o que ele está falando. O virar, né? Você vai perceber que o Obama vira para todos os lados, né? Ele faz um caminho, né, de 180 graus em relação à plateia, com calma, né, ele provoca um silêncio absurdo na plateia quando ele faz isso, né, as pessoas acompanhando esse movimento dele, né, e o ritmo dele, ora mais rápido, ora mais lento, e o forte dele, assim, um aspecto comum a todos os analistas é que o forte do Obama são as pausas. Eu até fiz uma comparação com o Paulo Sérgio, né? Se você observar alguns vídeos do Paulo Sérgio, ou mesmo a fala do Paulo Sérgio em público, ou a fala dele conosco nas aulas, ele nunca está com pressa, né? O ritmo dele é sempre um ritmo tranquilo e as pausas dele também são muito fortes, né? Ok, depois vocês dão uma olhada e a gente precisa, né? O nosso ensaio inclui uma estratégia que a gente chama de modelar, né? Escolha um modelo e comece a se espelhar nele. Você vai imitá-lo, né? Até que desenvolva o seu próprio estilo. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse momento que a gente vive, né, de recursos digitais, recursos múltiplos, de vivermos numa era multimídia, né, em que o acesso a diversas mídias está centralizado na palma da mão. A gente tem um computador de mão em qualquer lugar. Então, o Kotler, que é considerado, né, um dos grandes estudiosos e autores sobre marketing, ele escreveu recentemente o Marketing 4.0, recentemente, não sei, há uns 2 anos talvez. E nesse Marketing 4.0, ele fala do peso da opinião de familiares, né, para o caminho da decisão das pessoas, né? Como que o ato de compra e a decisão de compra hoje, ela não é necessariamente solitária
ou como a gente fazia, a minha geração fazia, né, mentoreada, né? Você conversava com seu pai, ou conversava com um especialista, ou com seu melhor amigo, né? Hoje a opinião de familiares, né, a opinião de grupos, né, tem um peso imenso, mesmo que não seja opinião direta. Você segue o Facebook ali, vai vendo as tendências, as opiniões, e você acaba pautando as suas decisões pelas decisões do grupo, e você fica com vergonha de fazer diferente, ou de ousar, né, ou de arriscar. Então, o Kotler coloca cinco As, né, nesse processo de decisão. Né, decisão pela sua ideia, decisão pelo seu serviço, decisão pelo produto que você está oferecendo, né? Não se esqueça de que eu estou falando isso também para pessoas que não vão blogar, né? Não vão ser blogueiros, nem youtubers. Eu estou falando para líderes mesmo, né? Gestores, tá? O primeiro passo é a assimilação, assimilar, e daí a gente tem muita clareza nisso, atração, um questionamento, a arguição, a ação, e daí para a ação, fazer apologia daquilo que incorporou ou comprou. Então, muito importante na sua comunicação você perceber estes 5 As aí, tá? Ajudar, né? Conduzir para isso. Forte o papel das subculturas digitais mais ativas, né? Como que esse marketing de hoje ele é influenciado por jovens, mulheres, cidadãos da internet, né? Como que o papel dessas subculturas está forte, né? Por quê? Porque a gente tem acesso a elas, né? Elas são acessíveis hoje, está no toque do dedo ali, rapidinho, né? Com relação à tecnologia, por exemplo, eu vou atrás dos jovens, do meu filho mais novo, quem são as pessoas que vão me dar o caminho das pedras num setor, numa área que eu não domino, né? O marketing online e o offline devem se complementar para um envolvimento mais profundo. Então, tudo bem, não basta ser um marketing só de internet, não basta ser um marketing só de WhatsApp, de redes sociais, né? Você tem que mesclar isso com ações fora, né? Sejam elas visitas, sejam elas seminários, palestras, congressos, né? Você tem que, no marketing mais antigo, que é o clássico tradicional, a gente chamava isso de aparições, né? Você tem que arrumar um jeito de ter aparições presenciais de envolvimento, né? Não acha que estar presente nas redes sociais e nos canais, né, digitais vai te garantir o que você pretende, né? Atingir suas metas, tá? Se eu quero um engajamento mais profundo, eu preciso me envolver mais de perto, fisicamente, pessoalmente. Como o marketing de conteúdo, que é o marketing do momento, né? A gente falava do produto, hoje a gente bota conteúdo, a gente tem que ensinar as pessoas, educar as pessoas, clarear para as pessoas. Então, o marketing de conteúdo é o momento hoje, as pessoas querem informação, a informação é a principal moeda. Então, se você não der informação, teoricamente descomprometida, na verdade não é descomprometida, você vai aumentar a curiosidade pela marca, criando um valor para o consumidor. A gente vai detalhar isso, né? Ainda segundo o Kotler, o marketing antes, o 1.0, era o marketing que eu falava do produto. Né? Descrevia o carro nos seus mais ínfimos detalhes lá. Né? O segundo é o marketing já focado no consumidor, né? Você vai ter tranquilidade, você vai ganhar status, a sua família vai estar segura, né? Então eu falava menos do produto, e a gente vai lembrar de algumas propagandas de carro,
quando migra, né, da descrição do produto para o consumidor, que era assim, 80% ou 90% do comercial era a turma rindo na praia, pegando uma estrada, você começa até a sentir o vento na cara, né, os amigos morrendo de inveja, e só no final aparecia, né, nos últimos segundos, a marca do carro ali, né? Por quê? Porque o foco era a pessoa, o consumidor. Agora, no 3.0, o marketing passa a ir para a humanidade, né? Sai do indivíduo, consumidor, para o ser humano, de modo geral. E a gente vai lembrar de algumas campanhas, eu não me lembro se eram campanhas da Benetton, me parece, aquela coisa as cores da Benetton, né? E outras campanhas da empresa, eu não me lembro agora, mas que as camisetas eram sempre camisetas pretas ou os outdoors eram totalmente pretos e vinha só uma palavra, né? Que era honestidade, sinceridade, respeito. Então, assim, voltada para a convivência humana. E o que a gente vive no 4.0 é essa migração do marketing tradicional, que o 1, 2 e 3 estava totalmente apoiado no marketing tradicional, com os veículos que se tinha à disposição, né? Para o marketing digital, em que a multiplicidade de possibilidades, ela foi assim um boom, ela foi explosiva e rápida. Eu falo que a gente vive essa transição, mas a palavra transição está até difícil de usar, porque ela é tão meteórica, né? Tão rápida que a gente está em transição de um dia para o outro. Mas a gente tem hoje recursos, né, do marketing digital que os três anteriores, 1.0, 2.0, 3.0, não tinham. Né? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Vamos usar os fundamentos e princípios, né, de relacionamento do marketing tradicional, fundamentos e princípios do conhecimento, né, neurológico, da forma de pensar dos seres humanos, das características humanas, né, mentais, né, de raciocínio, intelectuais, mas temos ferramentas, né, para as quais a gente vai ter que adaptar, né, estes princípios. Quais são os gatilhos, né, que fazem o público engajar-se com a sua ideia, serviço ou produto? O mais importante desses gatilhos é a autoridade, ele é o princípio de tudo. As pessoas precisam te reconhecer como autoridade naquilo que você faz. Daí a importância do marketing de conteúdo. Quanto mais conteúdo você dá, quanto mais você mostra, né, que está atualizado, envolvido com conhecimento de ponta, com pessoas de ponta, melhor. Né? Então isso vai te gerar autoridade. É a autoridade que vai garantir que o público te dê permissão para falar, né? Se dispõe a te ouvir. A partir da autoridade, você consegue reciprocidade. Reciprocidade é uma lei do comportamento humano, né? uma característica do comportamento humano, que é quando você me dá. Eu sempre lembro, né, que antigamente a gente ia visitar as pessoas e levava um prato de um bolo, um doce, uma fruta, né, que ele trouxe da roça e tal. Né? E aí a gente ficava com o prato ou com a bandeja, e esse prato e essa bandeja era devolvido numa visita, que a gente ficava devendo a visita, né? E devolvia a vasilha, né, com um outro mimo, né, com um outro presente, tá? Então, é a lei da reciprocidade, é que faz com que você, depois de ficar horas numa loja, olhando todo o estoque e o atendente lá gentilmente tirando, buscando, trazendo e abrindo produtos para você, você se sinta na obrigação de comprar qualquer coisa, já que ele gastou tanto tempo com você, né? É a lei da reciprocidade.
E a comunidade, que é um outro gatilho. Estar numa comunidade. O gatilho é no sentido que desperta, né, esse engajamento. Né? Estar numa comunidade hoje, né, embora a gente viva num mundo globalizado, todo mundo quer pertencer a algum grupo, algum gueto, alguma tribo em que ele possa falar, né, em que ele possa participar, em que ele possa crescer. Né? E muitas vezes são comunidades, ou esse desejo leva a comunidades distantes da família, dos amigos, dos colegas de faculdade, pertencer a uma outra comunidade que não estas que você conquistou ao longo da sua vida, né? Fazem muito bem, todo mundo quer pertencer. E isso a gente percebe quando você abre um fórum de discussão, quando você gasta 50% do tempo ouvindo e percebendo, e o resto do tempo, só no restante do tempo você oferece. Então, perceber o que as pessoas estão perguntando, do que elas estão reclamando, e o que elas estão pedindo, solicitando, o que as está desagradando, né? A comunidade favorece isso, além do que a comunidade ela acaba jogando confete no seu trabalho, né? Te estimulando, te dando dados para você oferecer um trabalho melhor, né? Elogiando, defendendo, né? Existe uma autorregulação do grupo, né? Um grupo se autorregula, você não precisa interferir, né? nas brigas, você não precisa interferir nas questões do grupo, né? A menos que seja para fazer o que você precisa fazer bem, que é dar conteúdo com autoridade, gerar reciprocidade, né? E alimentar essa comunidade de alguma forma. Um outro gatilho é quando você antecipa. Essa antecipação é uma antecipação que auxilia no processo de expectativa, então pode ser positivo, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre isso, por exemplo, né? Olha, eu vou dar para você 5 gatilhos, ou eu coloquei no meu site um manual, ou eu vou vou dar uma aula online na próxima semana, ou eu vou atender alguns de vocês pessoalmente, né? Então você vai antecipando, e essa antecipação pode ser uma antecipação também de negativa, no sentido de que, olha, tende a acontecer tal coisa quando não se faz tal coisa, né? Paga-se um preço quando não se planta, né? E se espera colher, tá? Esse curso nosso é um curso baseado na antecipação, né? Cada um colhe o que planta, é a típica antecipação. E escassez e urgência, que são outros gatilhos. As pessoas se movem baseado na escassez, né? Só aqueles que assinaram o canal têm acesso ao e-book, né? Só os que estiverem na reunião terão informação em primeira mão, né? Só os que se inscreverem serão atendidos individualmente. E a urgência, né? Não fazendo isso, o custo é isso, né? Então, até o dia tal, números são importantíssimos nesse tipo de marketing, né? Como resolver suas questões de comunicação em 30 dias, ou como fazer aquele curso que você vem procrastinando, né? Em 6 meses, e por aí afora, né? Se você não fizer já, o ano que vem você está no mesmo lugar que você estava, no mesmo ponto que você estava. Então, o mercado vai mudar, né? Os indicadores da economia pedem rapidez e por aí afora, né? São gatilhos de escassez e de urgência que nos fazem agir, ou faz o nosso público agir. Ok, que a autoridade, então, ela é o ponto mais importante, e aí você me pergunta, como é que eu faço para construir autoridade, né? Então, tenha um propósito. Volto àquelas questões que eu coloquei na preparação das mensagens-chave, né? Se você não tem essa sequência de passos para a construção de mensagens-chave, me peça,
porque pensar no seu propósito, né, o que eu estou fazendo, qual que é a minha, é muito importante. Outro dia eu estava me lembrando eu acho que muitos de vocês devem ter assistido os programas fantásticos programas do Jô Soares, né? Quando ele fazia humor, né, programas de humor, ele tinha um personagem que era um reizinho. Esse reizinho era o Jô Soares, ele entrava assim em cena, né, vestido de rei, de joelhos, né? Então ele era gordinho, um rei gordinho, bem pequenininho, né? Ficava assim bem baixinho. Aquela estereótipo de rei que a gente tem nos livros de história infantil. E aí ele entrava, né, de joelhos ali vestido de rei e cercado de súditos de um lado e do outro, e ele tinha um primeiro-ministro, né, que o orientava, né, que o ajudava ali. Então, ele entrando, de repente ele dava uma paradinha assim no meio do caminho e falava assim: o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou? E aí o primeiro-ministro dele gritava, né? Sois rei. Aí a claque falava, sois rei, sois rei, sois rei, né? Então eu sinto que às vezes a gente fica assim, o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. Quantas vezes, né, nós não temos a menor ideia do nosso propósito? Propósito é diferente de meta, né? O propósito, ele é diferente de alvo, de projeto, né? A meta, o alvo e o projeto estão calçados num propósito. Eu costumo perguntar para os adolescentes, ou para os adultos mesmo, ou para os velhos mesmo. Às vezes, quando eu pergunto para minha mãe, o que você quer ser quando crescer? Né? Você está caminhando para quê? Qual que é o seu propósito? O seu propósito de vida é que vai gerar metas e projetos. Né? Não funcionarão metas e projetos que não estejam calçados no seu projeto de vida. Numa das conversas individuais que eu tive essa semana, eu perguntei sobre isso com a pessoa e a pessoa estava com dificuldade, nesse momento da vida dela, de responder qual é o seu propósito. Ela sempre se lembra do que ela já foi e já fez. Né? E é muito natural isso, porque está mais vívido na cabeça da gente, né? Principalmente em momentos de transição. E aí eu sugeri, como eu sugiro a você, né, que você pense em quando você foi mais feliz fazendo alguma coisa. Lembra de alguma coisa que você fez, alguma atividade que você praticava, né? Alguma atuação profissional? Em qual delas você se sentia mais feliz, né? Quando você foi mais feliz fazendo alguma coisa? Então, esse momento, essa pessoa me respondeu o seguinte, ajudando outras pessoas. Eu fui mais feliz ajudando outras pessoas. Então, pensa nisso como propósito. O seu projeto se baseia no propósito, naquilo em que você crê, tá? Conheça a sua persona. A persona é o público-alvo. Como a gente vive hoje um momento de marketing pessoa a pessoa, um para um, porque esse um que está do outro lado lá, embora esteja entre milhões, ele me devolve pessoalmente com críticas, elogios, comentários, então é um para um, né? Em vez de público-alvo, hoje a gente usa muito o termo persona ou avatar, né? É o perfil do seu público consumidor ou usuário tipo. Do que ele gosta, o que ele faz, com o que ele atua, onde é que ele está, onde é que eu vou encontrar essa pessoa, né? O que ele gosta de fazer, que tipo de dúvidas ele tem, que tipo de críticas ele tem. Como é que eu vou saber isso? Vasculha a internet, procura sites, canais, blogs, páginas, vídeos, né? Em que essas pessoas comentam. Que comentários elas fazem, que perguntas elas fazem. Vamos supor que sua área seja a área de direito,
quem procura trabalhos ou serviços semelhantes ao seu, o que essas pessoas têm postado, do que elas têm reclamado, quais são as angústias, as dúvidas, as perguntas que elas levantam, quando é que elas xingam, quando é que elas elogiam, né? Então você precisa conhecer a persona, né, o avatar do seu público-alvo, mais do que ele próprio. O sucesso do Steve Jobs estava exatamente no fato de que ele nos conhecia mais do que nós mesmos, porque nós nem sabíamos que aqueles produtos eram possíveis e ele criava sabendo que aquilo ia nos encantar a ponto de pagar trilhões e virar noites na fila para ser o primeiro a conquistar. Porque além do produto, que eu não conhecia, nem sabia que eu estava precisando, né? Ele conseguiu revestir-se de autoridade naquilo que ele fazia. Estar colado nessa autoridade era um sinal de status. Entregue conteúdo de qualidade, não fale mais do mesmo. Né? Fundamente seu conteúdo, provoque o crescimento do seu público, né? Ajude o seu público a se desenvolver, né? Individualmente ou como grupo. Né? Às vezes é um único aspecto, é um dado a mais, é um número daquilo que todo mundo já está falando. Não adianta falar o que todo mundo está falando, não adianta fazer o que todo mundo está fazendo. Ouvindo uma das pessoas desse grupo do curso essa semana, né, a pessoa que já tem um canal no YouTube, ela diz assim, eu pesquiso muito, eu quero a informação de verdade, eu me preocupo com a verdade. Eu satisfaço a minha necessidade de informação e a minha curiosidade quando eu vou falar de um tempero ou vou falar de um tipo de carne. Né? Eu não vejo o que as pessoas estão falando, eu vou a fundo. Né, na busca da informação, e só essa informação baseada na verdade e que atende às minhas necessidades e curiosidades é que eu passo para o meu público. Tenha mais tráfego em seus canais virtuais, né? Provoque as pessoas a te seguirem, né? Como que você faz isso? Exatamente formando, alimentando uma comunidade e atento àquela comunidade, provocando essa comunidade para falar, seja através de cortesias, brindes ou desafios ou perguntas que eles possam responder, respondendo a todas as questões que são colocadas lá, abordando essas pessoas, né, de alguma forma, complementando informação, atendendo a pedido do seu público, desafiando para que eles pautem o seu espaço, o que vocês querem que a gente discuta no próximo encontro, ou na próxima reunião, ou no próximo vídeo, né, ou no próximo artigo, e atenda essas pessoas, provoque mais movimento, né? Veja quando que deu movimento, porque deu, né? Aquele vídeo, aquela página, aquele artigo, aquela reunião, né? Que provocou reações positivas e desejadas, né? Foi porque aquilo aconteceu. Pela forma, pelo conteúdo, pelo tempo, pelo ritmo, né? Pelo material, pelas ilustrações, né? O que foi feito ali. E, além disso, analise os que fazem, os que atendem o público, que seja o seu público semelhante ao seu, para saber quando é que aquilo gera mais tráfego. O tráfego hoje não é só audiência, é o movimento da comunidade, né? São os cliques, são os comentários. E, com certeza, né, se você tem um objetivo de venda, né, a gente precisa estudar como caminhar para isso. Lembra dos 5 As lá do Kotler, né? Que é não só a atração, né? Você começa atraindo essa pessoa, mas você tem que terminar com o A de apologia, fazer com que essa pessoa te venda, né? E te defenda. Qual é o seu nicho, né? A ideia de funil. Quando a gente pensa na internet, em vender pela internet ou difundir-se pela internet, ou de novo, né? Estou falando do marketing digital,
mas eu não vamos esquecer de quem precisa conquistar e manter e engajar público, né, nas suas áreas profissionais, tá? Então, num primeiro momento, você pensa assim, não, a empresa inteira tem que saber disso. Ou eu posso falar para todos os países de língua portuguesa. Ou toda pessoa que vai deixar herança precisa disso que eu vou falar, né? Isso é um mundaréu de gente, tá? Aí seria necessário um tirambaço, né? Um tiro de canhão. Aí, às vezes, a gente está dando tiro de canhão para matar passarinho, porque eu vou pensar em atingir a tudo e a todos, quando, na verdade, eu preciso de fidelizar essas pessoas, eu preciso de engajar essas pessoas, eu preciso de comprometimento dessas pessoas, eu preciso chegar do A de atração ao A de apologia. Né? Então eu preciso afunilar isso, afunilar. Lembre-se de que é rede, se eu tiver excelentes pontos na rede, esses pontos têm suas redes. E aí a propagação, né? Mas para eu afunilar isso, eu preciso saber quais são as dúvidas, quais são os medos, quais são os valores, os princípios, as crenças da pessoa com a qual eu falo. Eu preciso participar de grupos, ver comentários e perguntas, né? Quer dizer, eu estou encerrando a fala anterior, né? Acompanhar trabalhos semelhantes, analisar números, me aproximar de grandes nomes, referências, autoridades, né? De alguma forma, e, se possível, trazê-las para o meu público, fazer essas pessoas, essas autoridades, essas celebridades, falarem para o meu público, ou colegas, né, como a gente nesse curso, né, somos de área completamente diversa. Então, tem o Paulo Sérgio, na área dele, né, de inovação e tendência, que é o forte dele, né, além de um trabalho fantástico de gestão, né, que ele faz. O Roger, né, que é finanças e patrimônio, e o meu, que é a comunicação, tá? Da comunicação escrita, comunicação oral. Então, pensando bem, você fala assim, nada a ver com nada, né? O que esses três estão fazendo juntos? Autoridade. Eu não tinha autoridade alguma diante do grupo de vocês. E essa autoridade, ela me foi concedida a partir do momento em que eu me agreguei, né? Em que eu me aproximei, em que eu me juntei ao trabalho do Paulo. O Paulo me convida, ele era autoridade neste grupo e eu chego pelas mãos dele. Né? Então, é como se a autoridade fosse um guarda-chuva e eu estou debaixo do guarda-chuva de autoridade do Paulo Sérgio. Então, você me ouve num primeiro momento porque você confiava, pela confiança que você tem na autoridade do Paulo. Né? E então, juntar-se a pessoas que têm autoridade e têm acesso a determinados grupos é muito importante. Por quê? Porque você leva para essa pessoa os seus grupos, né, o seu público, e você passa a conhecer o público e os grupos dele. Então, é uma forma de você ir também desenhando o seu funil ali. Né? E pensar o seguinte, funil é funil, viu, gente? Não adianta você ter 3.000 e-mails, se desses 3.000 e-mails, apenas 5 pessoas te respondem, né? Correspondem, estão engajadas com você e com sua ideia e seus produtos. Não adianta, né? Neste mundo do marketing digital, a quantidade não interessa, tanto é que você tem sistemas, né? Tecnologia específica para já ir limpando essas pessoas que não de alguma forma não se alinharam ao que você está oferecendo naquele momento. Então, quanto mais limpos, né, quanto mais fora essas pessoas que não se identificam com o que você está falando neste momento, quanto mais fora elas estiverem, mais você vai ter uma imagem real, né, de quem você está atendendo,
e de que forma e por que você está atendendo. Então, você vai ter uma amostragem muito mais fiel que vai reger o seu trabalho. Então, não adianta, quando você recebe e-mails e lá embaixo tem escrito descadastrar, né? Você está prestando um serviço para aquele cara, tem gente que fica constrangido de descadastrar, então fica aquele troço caindo no spam lá direto, né? Que é uma informação falsa para o outro cara e é uma encheção de saco para você. Se não te interessa, descadastra logo, porque o outro vai ter uma imagem real do público a quem ele está atendendo de verdade, tá? Então, muito cuidado, esse funil é melhor você ter de 10 mil pessoas que assistiram a um vídeo seu, né? Você só tem 90 pessoas inscritas no canal. São essas 90 pessoas que são o seu público de amostragem. É para esse público que você está falando. Melhor falar para 90 do que ter a impressão de que está falando para 10 mil, tá? Que transformação você oferece? Isso é o segundo ponto que eu já tinha falado, né? Ter certeza da sua singularidade, que aspectos em você são singulares, e o que é a qualidade do que você está oferecendo para o outro. Né? Que problema ou necessidade você se propõe a atender, a resolver, né? Em quanto tempo você vai fazer isso. Tá? Então, é possível escrever com qualidade, né, em 3 meses. É possível aprender a escrever com qualidade em 3 meses. Né? Aqui você vai encontrar informações sobre alimentos e temperos que vão promover, né, esse convívio em torno da mesa, não sei, tá? E aí você vai melhorando essa frase, melhorando, até que você atinja os seus objetivos, né? Até que você consiga oferecer, deixar claro, dar clareza a essa transformação que você está oferecendo e principalmente num prazo, né? A marca é fundamental. Tem uma marca que eu gosto muito, que é a marca do Paulo Sérgio. Eu fico falando muito do Paulo Sérgio porque eu o conheço há mais tempo, né? Então, a marca, o Pensando Juntos, olha que coisa fantástica, né? Pensando Juntos. O Paulo acredita, né? Ele estabeleceu como propósito na vida dele, né, fazer as pessoas resolverem problemas de empresas ou de equipes ou de mercados pensando juntos. Né? É uma consultoria que, em vez de, inicialmente, lá quando eu conheci, na década de 90, no início da década de 90, em vez de dar as respostas, né, provocava as pessoas a encontrar as respostas juntos, né, do presidente falando com o porteiro em cafés da manhã. Né? Então, ele acredita nisso, ele tem um propósito na vida, que é fazer as pessoas pensarem para resolver seus problemas, principalmente dentro das empresas, no que se refere a mercado ou equipes. Beleza. A marca dele é Pensando Juntos. A marca dele convida, Pensando Juntos. Vamos pensar junto? É possível pensar junto. Quem sabe Pensando Juntos? Então, uma marca que fale exatamente o seu propósito. E nesse propósito, eu estou prometendo, olha, a partir de um contato comigo, nós vamos aprender a pensar juntos, ou vamos resolver problemas pensando juntos, né? E aí, conteúdo. Então, nas suas mensagens tem que ter uma marca que seja inteligível, fácil de ler. Houve um momento que criar uma marca era criar um nonsense, um XPTO. Eu me lembro de uma produtora que se chamava Nada. Era interessante fazer essas coisas, né? Era curioso, era engraçado, nada. Mas no momento em que eu vi a marca, Nada, eu falei, não vai dar certo esse negócio. Embora naquela época, né, o nonsense fosse moda, né? Mas esse nada era muito niilismo, né? Era muito negação de tudo para o nome de uma marca, né? Então, mesmo lá naquela época, eu achava que era uma marca que não ia dar certo. Então, a marca, ela precisa ser captada, entendida,
né? Ela tem que gerar atração, o cara tem que se ver ali e falar, pronto, vai resolver o meu problema, né? Vigilantes do piso, né? Vai resolver o problema. Hoje a palavra vigilante já não funciona mais, né? Tanto é que o chique hoje é reeducação alimentar, né? Então, qual é a promessa? Seria o slogan, seria aquela frase, né? Redescobrindo a vida familiar em torno da mesa, redescobrindo valores fundamentais em torno da mesa, né? E conteúdo, e aí eu vou informando, porque na verdade eu não estou ali especificamente num primeiro momento para vender, eu estou ali no primeiro momento para engajar. Capitalizar, monetizar, transformar isso em grana é um segundo passo que me é concedido, ele me é permitido, né, se eu percorrer esses 3 passos antes. E não esquecer de, em toda a sua mensagem, transformar isso numa conversão. E às vezes não é atenção. Ah, que legal, deu X clicadas. Ah, que legal, deu tanto comentário. Ah, tá bombando, tá bombando, tá bombando. Mas eu não converto aquilo em nada, eu não converto aquilo em assinatura, eu não converto aquilo em presença num evento, eu não converto aquilo na aquisição de um e-book, eu não converto, percebe? Assim, não basta atenção, né? Eu tinha um amigo que dizia assim, tapinha nas costas não paga a conta, né? Então, não é só tapinha nas costas, você tem que converter aquilo, né, em alguma ação concreta por parte do seu público ali, tá? E cada material que eu faço, cada ação que eu faço, tem que estar muito clara na minha cabeça, né, a meta a ser atingida. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para passar tal coisa, dizer tal coisa, e a minha meta é ampliar a assinatura, ampliar clique, isso tem que estar muito claro, né? Então, você tem que, sim, na sua mensagem tem a marca, tem a promessa, que seria mais ou menos o seu slogan ali, uma frase que define o seu propósito, o seu compromisso, conteúdo e conversão. Fecha. Né? Eu posso te ajudar, ou adquiro meu e-book, ou ganho uma entrevista, ou qual é a ação, você fez a sua ação, qual é a ação que você espera em troca a partir dali, tá? E nesse zilhão de informações que a gente tem hoje, né, como que o seu trabalho se diferencia? Né? O que você tem de diferente dos outros? Lembra, sim, ok, você é uma pessoa singular, beleza, mas o seu trabalho, qual é a singularidade dele? Então, o que você traz de novo? É um método? Né? O Pensando Juntos do Paulo Sérgio vem, normalmente ele diz assim, é um método. O método Pensando Juntos, né? Então, o que ele oferece? Ele oferece um método. Tá? É um instrumento, é uma planilha, um aplicativo, né? O que você está oferecendo? É um processo, é o jeito de fazer as coisas, passo 1, passo 2, passo 3. São as pessoas, o que você está oferecendo? São as pessoas que vêm junto com você, autoridades, colaboradores, são os seus colaboradores que são especializados em alguma coisa, ou são os convidados que você vai trazer semanalmente, ou são as pessoas que estão associadas a você, né? O que aquilo que você está oferecendo traz de diferente, né? Comece a pensar nisso, tá? Certamente você desenvolveu essas coisas aqui, alguma delas, né, vai te distinguir na multidão, tá? Importante que você dê um nome a essa diferença, né? Dê um nome marcante ao método, ou ao instrumento, ou ao processo, né? Ou essa coisa de convidar pessoas, né? Nomeie essa diferença para ficar mais fácil, né? Tal coisa com XPTO, né? Então, a gente vive hoje a era da proximidade, né? Trazendo as pessoas, né, para perto, atraindo as pessoas para perto. Lembra que eu falei engajamento, não convencimento? Né? É o que marca esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento em que um cidadão comum pauta a mídia. Uma menina que grava
entrevistas, faz um programa de entrevista no meio da rua, numa periferia, uma rua sem calçamento nem nada, com o irmão com uma câmera de papelão, ela com um falso microfone, e que a mãe grava e edita. Ela é uma jornalista, menina, 11 anos, de periferia, que denuncia os problemas da rua, do bairro dela. A mãe, nas férias, criou esse jeito de ocupar os meninos, que era a menina fazendo esse programa, essa gravação, o irmão sendo o cameraman e a mãe a editora, colocaram na internet, e aí essa menina atrai a mídia porque dá zilhões de audiência, e aí os vários veículos começam a fazer matéria com ela. Numa dessas entrevistas, ela diz que o sonho dela era conhecer a Glória Maria, e um dia ela é surpreendida pela Glória Maria na rua dela fazendo uma matéria para o Fantástico. Então eu tenho uma criança de periferia de 11 anos que pauta o Fantástico, definiu a pauta do Fantástico, né? Uma menina no Reino Unido, ela começa a fazer posts, né? Postar fotos da merenda da escola dela. E aí dizendo que a merenda não atendia as necessidades nutricionais de uma criança da idade dela e que ficava tanto tempo dentro da escola. E aí foi um horror, porque isso gerou uma reação do Estado, né, da cidade dela, da administração pública, e aí começaram a combatê-la. Nesse combate, nesse embate, né, contra o que ela fazia, chefes de cozinha da Europa inteira, principalmente, né, do Reino Unido, começam a se oferecer para bolar com ela cardápios, né, alimentares fáceis e possíveis dentro das escolas. Então, esta menina começa a pautar programas e mídia a partir de uma atitude dela, uma criança. Aqui no Brasil aconteceu um caso semelhante, só que o poder público agiu no sentido inverso. Uma menina começa a fotografar e a publicar a escola dela, né, vazamentos de água, falta d'água, sujeira de bebedouro, a merenda. Cada dia ela publicava alguma coisa, ela ia fotografando a escola, né, e as deficiências da escola, deficiências físicas da escola. O que aconteceu? Isso no Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação, ela acolhe, né, essas reclamações e capitaliza isso, né? Então, a Delegacia de Ensino, a Secretaria de Educação, elas começam a promover a melhoria da escola, do espaço da escola, e ela fazia uma denúncia e as obras começavam a ser feitas. Então, ela acabou agendando a reforma da escola a partir dos posts dela, que passaram a ser o antes e o depois. Então, ela deu palestra, ela tinha 12 anos, me parece, ela deu palestra no Brasil inteiro, ela tinha uma página no Facebook, né, em que ela falava, né, dessa necessidade de melhoria das escolas. Então, ela, de uma questão local, né, ela transforma numa campanha maior, e aí a reação, né, do setor público, né, aproveita essa onda, né, favoravelmente. Então, o sonho de consumo, para nós que trabalhamos, né, o nosso sonho de consumo, principalmente no marketing 4.0, né, é reputação, que é alcançada, como eu falei, né, pela autoridade, né, reciprocidade, aqueles dados que eu dei. Credibilidade, porque não basta, a sua reputação tem que se sustentar, né? Reputação e credibilidade, que eu tenho a impressão de que eu falei no primeiro dia de aula. Mas eu quero te colocar esse último item, admirabilidade, né? Além da reputação, além da credibilidade, você precisa ser uma pessoa admirável,
capaz de admiração. Nesses dois casos que eu contei, a reação, né, do setor público à menina que denunciou a merenda no Reino Unido e a reação do Estado, né, com as denúncias da menina no Rio de Janeiro, né, se elas se sustentam ou geram credibilidade, eu não sei, isso é sustentado, é construído passo a passo, mas certamente num primeiro momento uma foi admirável e a outra não. Manter essa admirabilidade é um preço que nós temos que pagar se quisermos captar a atenção e o tempo do outro, né? Então, você tem uma jornada daqui para frente, a minha sequência de aulas, que eram 4 aulas, né? Cada professor ficou com 4 aulas nesse curso de 12 encontros, a minha participação se encerra. Mas eu continuo à disposição e eu quero que você conte comigo na sua jornada através do que eu posso oferecer, né? Seja ouvi-lo, seja uma consultoria, seja uma mentoria, seja sustentá-lo através de um coaching. Conta comigo, me procura, você me encontra nas redes sociais, vai ser sempre Melânia Costa. Tá? E fale comigo pessoalmente, você tem o meu telefone no grupo, fique à vontade. Até mais.